E se a busca por justiça se transformasse em um erro catastrófico e, ao mesmo tempo, um plano de tomada de poder aparentemente perfeito contivesse a semente da própria destruição? Fique até o final para descobrir como a tentativa de Marlon de impedir Ryan pode sair terrivelmente do controle e como um único detalhe está prestes a fazer o jogo de Jacques virar de forma espetacular. Tudo se desenrola quando Marlon intervém exatamente no clímax da vingança de Ryan e Cami contra Ronaldo. Mesmo pego de surpresa pela situação, Marlon reage a tempo e consegue imobilizar o criminoso. Desesperada, Cami implora para que Ryan fuja antes que a polícia chegue ao local. Em pouco tempo, a delegada aparece para prender Ronaldo, e Marlon decide ter uma conversa séria com Cami antes de prestarem seus depoimentos. A sós, Marlon confronta sua noiva, perguntando com revolta onde ela estava com a cabeça. Ele questiona se ela não percebe que tudo poderia ter dado terrivelmente errado. Com o rosto avermelhado pelo choro, a moça explica que precisava fazer alguma coisa, pois o infeliz havia lhe enviado uma foto dela com Dedé, provando que estava sendo seguida. Marlon retruca que ela deveria ter contado a ele ou à polícia, em vez de optar por aquele plano arriscado com Ryan. Aflita, Cam pede que ele, por favor, não mencione que Ryan estava presente. Incrédulo, Marlon pergunta se ela realmente quer que ele minta em seu depoimento. Cam responde que não pode permitir que Dedé fique sem o pai mais uma vez. Marlon afirma que ela deveria ter considerado isso antes de pedir a Ryan para tentar resolver a situação por conta própria. Ela a faz pensar no que teria acontecido se ele não tivesse chegado a tempo, destacando que Ryan seria preso e Dedé ficaria sem pai de qualquer maneira. Com uma expressão fechada, Cam diz que ele não deveria julgá-la daquela forma, pois ele não faz ideia do que ela tem sentido todos esses dias. Para ela, o momento antes de sua chegada foi como um ato de justiça, e Ryan foi o único que tentou compreendê-la, o único que compartilhou de sua revolta e quis agir. Se você também está sentindo a tensão aumentar nesta história e não quer perder nenhuma reviravolta, este é o momento perfeito para se inscrever no canal. Ative o sininho para ser notificado e acompanhar cada detalhe conosco. Ainda mais incrédulo, Marlon questiona a afirmação de que Ryan foi o único. Ele lembra que esteve ao lado dela o tempo todo, tentando resolver tudo da maneira correta, fazendo a denúncia e o boletim de ocorrência. Cami o interrompe, dizendo que aquilo não foi suficiente, pois só serviu para enfurecer ainda mais o criminoso, e que ela precisava tomar uma atitude. Marlon permanece em silêncio por um instante, e com uma lágrima escorrendo pelo rosto, diz que nem sabe o que dizer. Ele ressalta que o que ela tentou fazer é ilegal, um crime, e que ela poderia ir para a cadeia. Ele concorda que o infeliz deve pagar, mas se a vingança dela se tivesse concretizado, quem pagaria a conta no final seria ela. Enxugando as lágrimas, Cam pede apenas que ele prometa deixar Ryan fora da história. Ela diz que ele pode julgá-la, julgar Ryan, mas que não a faça pagar o preço de querer ter paz. Marlon respira fundo e avisa que eles têm pouco tempo antes de irem para a delegacia. Ele diz que se ela pretende inventar algo, precisa contá-lo, pois os depoimentos deles não podem ser contraditórios. Cam o abraça e agradece, dizendo que sabia que ele não a faria sofrer ainda mais. Marlon a envolve em seus braços, mas seu olhar permanece cheio de indecisão. Enquanto isso, Ricardo se encontra com Jacques e anuncia que finalmente saiu a decisão. Com um largo sorriso, o vilão pergunta se há interdição judicial, falando com seriedade. Ricardo confirma que o juiz avaliou a necessidade de interditar Rosa e concluiu por aceitar o pedido dele. Eufórico, Jacques comenta que finalmente ele fez um bom trabalho, afirmando que sua mãe e Samuel não perdem por esperar. Mais tarde, Jacques convoca toda a família para uma reunião na sala da mansão dos Boss. Nervoso, Samuel questiona o que ele quer, dizendo que não tem tempo para suas longas conversas. Jacques responde que não é nenhuma conversa fiada e pergunta se sabem que documento ele tem em mãos. Rosa argalha os olhos e começa a falar, mas Jacques a interrompe, confirmando que é exatamente aquilo. Ele está interditando-a oficialmente. Todos ficam em estado de choque, especialmente Felipa. Davi desvia o olhar, mostrando seu desacordo com as atitudes de seu pai, enquanto Isabela e Nina se entreolham sem saber o que reagir. Desesperada, Rosa diz não acreditar que ele fez isso com ela e pergunta se a considera uma inválida. Jacques responde que não, mas que acredita que ela está doente e precisa de ajuda, e ele se apresenta como essa ajuda. Revoltado, Samuel retruca que a mentira, que ele está fazendo aquele absurdo apenas para tentar voltar à presidência da Boaz. Ele afirma que isso não vai acontecer porque ele é o curador da avó
e o responsável por ela. Jacques respira fundo e comenta que vai explicar mais pausadamente para ver se ele entende. Ele mostra o documento e diz que é uma decisão judicial, que o juiz determinou que ele seja o responsável por sua própria mãe. Ele avisa que a manobra que Samuel tentou não vai funcionar e pergunta se ele se acha mais poderoso que um juiz. Com um olhar furioso, Samuel encara o tio e diz para ele continuar com sua prepotência, pois não será apenas a empresa que ele vai perder. Rindo, Jacques diz que vai esperar deitado em sua cama e que, enquanto isso, cuidará de sua mamãezinha. Jacques se afasta com uma expressão vitoriosa, deixando um sentimento amargo em todos na sala. Momentos depois, Rosa chora em seu quarto, sendo consolada por Samuel, Davi e Filipa. Abalada, ela diz não acreditar que ele realmente fez aquilo. Davi comenta que a avó também deu uma mancada. Incrédulo, Samuel pergunta se ele está se ouvindo e como pode ser tão manipulável. Filipa intervém dizendo que ele está certo e que também não concorda com o que Jacques fez, pois claramente ele a interditou por estar revoltado com a demissão. Irritado, Davi diz que eles só estão contra ele por ter uma opinião própria e que ele concorda com Jacques, pois ele é seu pai e o enxerga como Abel nunca o enxergou. Samuel retruca que Jacques não o enxerga de verdade, que Abel podia ser duro, mas queria seu crescimento, enquanto Jacques o trata como um menino para poder manipulá-lo mais facilmente. Um grande confronto começa entre os irmãos até que Rosa se irrita e grita para que parem. Os três a olham e Rosa continua, dizendo que se não vieram para consolá-la, podem sair, pois é ela quem está sofrendo e sendo colocada numa situação difícil enquanto eles discutem. Samuel abraça a avó e pede desculpas, dizendo que ela está certa. Ele promete que no dia seguinte irá procurar Vivian para reverter a situação. Davi não consegue olhar para a avó, como se começasse a perceber a manipulação de seu pai. Enquanto isso, Marlon chega em casa e Khan, nervosa, pergunta como foi na delegacia. Com um semblante preocupado, Marlon responde que acha que as versões deles foram consistentes. Ele disse que Ronaldo a levou para lá e mostrou seu aplicativo de rastreamento, sem citar o nome de Rian. Khan fica aliviada, mas ele continua, dizendo que isso não significa que ele concorde com a mentira. Ele se sente como se tivesse traído seu juramento à polícia. Com lágrimas nos olhos, Khan diz que eles estão fazendo isso por Dedé. Marlon então pergunta se é por Dedé ou por Rian. Surpresa, Khan questiona o que ele quer dizer com isso. Marlon responde para ela esquecer que o importante é que Ronaldo continuará preso até o julgamento e que sua condenação é praticamente certa. Ele diz que acabou, que ela está livre. Os dois se abraçam e Khan chora no ombro do noivo. Na manhã seguinte, Samuel descobre que Jacques marcou uma reunião com todos os acionistas. Ao chegar na sala, ele se revolta e diz que Jacques não tem o direito de marcar reuniões, pois nem trabalha mais ali. Jacques retruca que é aí que ele se engana, pois agora que interditou a mãe, ele é o dono da metade das ações da Boss que pertenciam a ela. Somando com sua própria porcentagem, ele se tornou o acionista majoritário. Samuel sente um frio na barriga, enquanto Ayla, Léo e Davi ficam sem reação. Sentindo-se todo-poderoso, Jacques continua, afirmando que como acionista majoritário, ele pode indicar o novo presidente, e ele se indica para o cargo. Nervosa, Léo retruca que aquilo não está certo, que deveriam ao menos votar. Jacques diz para ela ficar quieta, que seus dias na empresa acabaram. Ele afirma que ela pode ser acionista, mas não trabalha mais ali e a manda sair. Com os olhos marejados, Léo se levanta e troca olhares com Samuel antes de sair. Abismada, Ayla diz que ele não pode fazer isso. O vilão responde que, primeiro, para ela ele é papai e, segundo, ele pode sim. E como novo presidente, ele demite Samuel. O rapaz fica paralisado e Jacques continua, perguntando qual é a sensação de passar pelo mesmo que ele passou, dizendo que para ele é maravilhoso. Ele manda Samuel sair, pois tem muito a fazer. Samuel ergue a cabeça e avisa que isso terá volta, que ele está construindo seu castelo em terreno arenoso e a tempestade chegará para transformar tudo em destroços. Samuel vai embora e ela corre atrás dele. Jacques olha para Davi e pergunta se gostou de ver o pai retomar o poder.
Davi responde com sinceridade que não gostou nada do que ele fez com a avó, questionando se valia a pena deixá-la arrasada apenas pela presidência. Jacques se aproxima e diz que lhe dará um conselho valioso que Abel nunca deu, que quando se é humilhado é preciso revidar ainda pior, senão sempre será visto como fraco. Nervoso, Davi tenta falar, mas Jacques o interrompe, dizendo para ele ter cuidado com o que fala. Ele lembra que os outros estão contra ele e que ele é o único ao seu lado, o único que o entende e que o levará ao topo. Quando Jacques o abraça, Davi percebe que aquilo é mais uma prova de que está sendo manipulado. Logo em seguida, Jacques começa a impor suas políticas na empresa. Primeiro, ele demite todas as pessoas contratadas por Samuel e até seus aliados percebem que é uma manobra arriscada. O vilão cancela novamente a revista de Ayla e acaba com o projeto de upcycling de Leo. Em poucas horas, Jacques provoca uma rebelião na empresa e se diverte usando seu poder para gerar o caos. Mas o que ele ainda não sabe é que sua prepotência logo causará sua derrota. Enquanto isso, Samuel se encontra com Vivian e explica a situação. Surpresa, a advogada diz que aquilo é muito preocupante e claramente foi tudo arquitetado. Nervoso, Samuel afirma não ter dúvidas, mas questiona como pode reverter a situação, sendo ele o curador da avó. Respirando fundo, Vivian responde que vai ser sincera. Jacques agiu de acordo com a lei, mas a curadoria dele só teria efeito pleno quando fosse comprovado que Rosa realmente não tem capacidade de tomar suas próprias decisões. Em choque, Samuel lembra que o exame da avó diz que ela ainda está em fase inicial. Vivian confirma. Desesperado, Samuel pergunta se então não há nada que ele possa fazer, se terá que aguentar Jacques destruindo a empresa enquanto assiste a avó sofrer. Vivian responde que vai imediatamente fazer um pedido ao juiz, mostrando a petição assinada por Rosa que o nomeia como curador. Contudo, ela não pode dar certeza que o juiz aceitará cancelar a interdição promovida por Jacques. Samuel começa a chorar e Vivian tenta consolar o rapaz. Os dias passam e Jacques piora ainda mais a situação da empresa. Por causa das demissões, várias funcionárias ficam sobrecarregadas e começam a passar mal. Jacques percebe que essas funcionárias estão recebendo atestados médicos, o que diminui a produção e aumenta as dívidas. Ele tenta contratar novos funcionários, mas sua má fama impede que alguém se candidate. Certo dia, o vilão decide convocar uma reunião com os acionistas. Nervoso, ele diz que, como devem saber, a fábrica foi boicotada. Leo o interrompe, corrigindo que não foi boicotada, mas sim mal administrada. Jacques a encara com fúria e Ayla concorda, culpando as políticas dele pela situação. Davi afirma que não há como negar, que ele age pensando no lucro, mas está levando a empresa à falência. Irritado, Jacques pergunta se até mesmo o filho está contra ele, pensando que estava ao seu lado. Davi responde que também achou, mas agora enxerga que o pai não o vê como filho, mas como um objeto de manipulação, querendo alguém que aplauda suas loucuras sem questionar. Ele aponta que, quando questionado, ele reage daquela forma. Jacques se levanta ainda mais bravo, mas desiste de falar ao ver a reação dos outros acionistas. De repente, Samuel aparece. O vilão comenta, achando que o grande Samuel ia faltar. O rapaz coloca um documento sobre a mesa e pergunta se ele sabe o que é aquilo. Jacques arregala os olhos e Samuel continua, dizendo que é uma decisão judicial, que ele é o curador de sua avó porque esse era o desejo dela. Em choque, Jacques pergunta como ele ousa tentar passar por cima dele. Samuel responde que não, que ele fez o que é certo e, diferente dele, não fez por lucro, poder ou dinheiro, mas sim porque era o desejo de sua avó. Revoltado, Jacques diz que não vai aceitar, pois é filho de Rosa e tem direito. Samuel retruca que pouco importa se ele aceita ou não. Ele diz pausadamente para ele entender. É uma decisão judicial, ele é o acionista majoritário, ele é o presidente da Boaz e Jacques está demitido. Jacques se desespera, olha para Davi e pede ajuda. O rapaz afirma que ele ouviu, que o juiz mandou e que é melhor ele sair. Ao olhar para a porta, Jacques vê 2 seguranças o esperando. Quando Jacques é expulso da empresa, todos os funcionários o aguardam na porta para vaiá-lo. Samuel retorna à presidência e promove uma verdadeira revolução na empresa. Aos poucos,
tudo se normaliza e a Boaz sai do risco de falência. Jacques não consegue mais agir contra sua mãe e se vê sozinho, colhendo tudo o que plantou. O que você achou dessa reviravolta? Que nota de 0 a 1000 o Samuel merece? Coloque sua resposta nos comentários. Está aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.